Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Olha só, já são junho, dia 2 hoje. Como está correndo o tempo, né? 2023, como está correndo o tempo, hein, meus queridos? Coisa inacreditável mesmo. E olha só, o Senhor aqui está então pedindo aos seus filhos que se arrependam, que façam revisões internas, né, dos nossos sentimentos e procurar ver como está o nosso relacionamento com Ele, né? E estamos, né, claro, né, Marcos? Sempre nos autoanalisando para ver se tudo que nós fazemos está de acordo com a vontade do Senhor, né? Nós temos que sempre assim nos examinar, né? Para não fazer nada que entristece o Senhor. Meus amados, no sábado passado, o Senhor escolheu 039 para se passar para essa semana, esses dias de semana. E é realmente, como eu tenho falado para vocês no sábado passado, é realmente inacreditável esses novos sonhos da nossa irmã. Ela está no céu, ela vê as coisas, vê o Senhor, é inacreditável, muita descrição. É muito longo, são 15 páginas, eu vou ler todas elas porque não tem jeito de não ler, porque é uma continuação do que ela está vendo. Ela vai falar dos caídos, vai falar de muita coisa altamente interessante. E se você é eu, quando eu vou para o trabalho, eu chego 1h30, 1h40 para chegar para o trabalho, eu ponho lá e fico ouvindo, dirigindo e ouvindo as mensagens. Então isso aqui vai ser perfeito para você. Eu estou querendo fazer só em um vídeo, vai ficar mais de 1 hora, né? Mas eu vou simplesmente ler aí para você aí e você entenda, porque é uma sequência muito linda. 039, na presença de sua glória. Isso aqui é um dos primeiros sonhos que ela teve, 39, olha que foi dado em 2013. 2013. Então vamos lá, vamos ler aqui. Eren Suba. Então aqui nos primeiros sonhos dela, ela não falou as orações que ela fazia antes. E imediatamente ela estava diante de Jesus, ajoelhada e chorando na base do trono. Ele estava em seu manto e usava a sua coroa. Ele estava sentado a cerca de 3 metros acima de mim, no trono. Olha só, tenta imaginar isso então, amados. Ele desceu da plataforma e alcançou minhas mãos com as suas mãos. Assim diz o Senhor, Eren, você confia em mim? Quando você olha para trás através dos sonhos, não há camadas de amor? Uma pergunta que ele faz. Cada sonho tem parábolas, sinais e maravilhas, e cada uma se alinha não apenas com a estação, mas também com antecedência. Então você vai ver que o Senhor também nesse sonho. Há muitos que talvez duvidam que esse é Jesus, há muitos que duvidam que ela é uma escriba, e o Senhor constantemente fala assim que ela foi escolhida, que ela é uma escriba, assim como foi Baruque, assim como foi Enoque. Ou seja, ela tem que ver e escrever. O Senhor continua, cada um desses sonhos te aproxima de mim, lembra que estamos nos últimos dias? Aponta para a minha palavra e me dá, desculpa, isso aqui é uma linha completa. Ele fala, cada um desses sonhos se aproxima de mim, lembra que estamos nos últimos dias, aponta para a minha palavra e me dá glória, fornece um chamado à ação e retrata eventos espirituais com antecedência e também no tempo atual. Então isso tudo faz os sonhos da nossa irmã, olha só. Tudo isso tem o objetivo de provar especificamente que esses sonhos são realmente meus. Olha só. Isso aqui, é claro, o Senhor está falando para todos que estão ouvindo, que o Senhor fala, esses sonhos são realmente meus. E tem muitas pessoas com grande problema sobre isso, tá, queridos? Até mesmo aqueles que ele tem escolhido. O Senhor continua, eu ousaria até mesmo para um estudioso responder como uma mãe de 3 filhos que trabalha em tempo integral com aflições contínuas poderia ter a clareza, planejamento e imaginação para inventar esses sonhos em uma sessão tão rápida. O Senhor aqui então está desafiando até os estudiosos para poderem imaginar isso, como ela podia imaginar isso, né? O Senhor continua, na verdade meu pai não escolheu um erudito ou um padre
mas sim escolheu você para que ninguém pudesse dizer, ela é uma estudiosa, ela é um padre. Nossa irmã é muito humilde, não tem nada disso, nossa irmã, né? Não tem como negar os sonhos. Se você não reconhece que esse é Deus, o Deus da Bíblia. Na verdade, aqui fala, você não pode contabilizar ou se gabar de nada, pois até mesmo o seu computador pode ser apreendido e, exceto e-mails de amigos e cartas de sonhos, nenhuma grama de pesquisa pode ser encontrada, ou seja, não tem nada que a irmã fez nesses sonhos. Ela não criou nada, tudo veio do Senhor. Erin, uma das razões pelas quais você foi escolhida para escrever esses sonhos é que você se lembra do seu lugar. Muitos dos outros que têm sido chamados não permaneceram humildes ao passar por visitas semelhantes aqui, pois não se lembravam de seu lugar. Olha só. Então o Senhor já chamou outras pessoas para ir para o céu, assim que eles chegam lá, eles esquecem de tudo e eles se tornam orgulhosos. E ela fala, pai, eu não queria que o senhor ficasse decepcionado comigo. O senhor sorrindo, Erin, não continue entrando de volta nos esquemas de autocondenação do inimigo. Este é um ato de autonomia, você está tentando me gerenciar minuciosamente. Olha só o inimigo, né? Erin, conheço cada desejo oculto, diz o Senhor. Eu tenho visto cada golpe esmagador. Eu conheço a profundidade do seu coração. E eu tenho até mesmo procurado os lugares mais profundos dele. Por acaso, eu até mesmo não fiz uma cirurgia cardíaca e um transplante com você? Ela nem sabia disso, né? Ela tem uma cirurgia cardíaca e um transplante, olha só. Ela fala assim, eu entrego a ti como sou tua noiva, e primeiro você tocou meu coração e soprou vida em mim. Portanto, eu sou sua, Senhor. Então, por favor, faça o que quiser com a minha vida. Olha só o coração da irmã. Nós temos que fazer isso, né? Falar dessa forma, com sinceridade, né, amados? Ele se aproximou e me abraçou. Quando descansei minha cabeça no seu peito, pude ouvir seu coração trovejando. Lindo, né? Assim diz o Senhor, aí você toca o meu coração e tem um presente para você. Eu tenho um presente para você e você nunca imaginaria o que vai o seu coração e que vai seu coração ficar feliz. Você está pronta para o que está por vir? Ela falou assim, Senhor, o Senhor fala, bom, então vamos, pois nós temos muito o que fazer. E agora ele vai mostrar essas coisas incríveis para ela, amados. Ela fala que isso era estranho, pois eu agora estava em um sonho, dentro de um sonho. Eu ouvi a voz quando acordei neste segundo sonho, Erin, vem a mim. Então ela está aqui num sonho, dentro de um sonho. Aqui ela fala, eu estava correndo descalça em um caminho escuro, com neve fresca nele. Eu podia ver vagamente que estava vestido em um manto de 2 peças, com uma das peças era branca, como a minha manta celestial, e a outra era a bata azul com uma manta branca. Esse manto parecia algo que uma garota usaria talvez 1000 anos atrás ou assim. No começo eu estava fugindo de alguma coisa, mas agora havia corrido a toda velocidade com um medo por trás disso. Ela correndo, sentindo que algo estava correndo atrás dela. Eu sentia como se estivesse sendo perseguida ou caçada por algo. No entanto, no final do caminho da neve, eu vi a luz da glória através do portão. Então eu comecei a correr para a glória, pois minha fuga de algo parecia ter me levado a correr em direção à luz. Estava frio no caminho e parecia cerca de menos 1 grau Celsius. Ao me aproximar da luz do portão, de repente senti o calor saindo dele. No início chorei de medo, mas ao chegar ao portão, agora me sentia segura e confortável. Nosso Senhor falou, Erin, venha a mim, porque você está exausta, eu vou te dar descanso. Ele estava quase no portão quando parei e comecei a chorar na neve. Nesse momento senti a presença de 2 anjos, um à minha direita e o outro à minha esquerda. Um dos anjos falou, Erin, tem sido uma longa jornada, mas você está quase em casa. Os anjos então me carregaram pelo resto do caminho através do portão. Eu estava agora completamente cercada pela luz gloriosa da presença do Senhor. Eu não havia sentido isso completamente antes. Tive pequenos vislumbres dessa glória, mas nunca assim.
A presença de Jesus era tão brilhante, tão agradável, que o meu corpo simplesmente não conseguia contê-lo. A sua glória era grande demais para eu estar na presença dele. Ao me dar conta de que estava diante do grande Deus, Jeová, e que esta era a sua glória de Shekinah, eu fiquei com medo. No entanto, esse não era o mesmo medo que eu tinha quando estava fugindo do que seja o que for atrás de mim no caminho. Na verdade, não era nada parecido com isso. O nosso grande Deus é como o sol e poderia queimar um homem com facilidade. Na verdade, ele poderia nivelar qualquer coisa em seu caminho com apenas uma respiração. O seu poder e força eram tão maiores do que a vida, e eu sabia que nada poderia contê-los. Eu sorri ao pensar em como ele poderia ter cabido na arca, quanto mais em todo céu. O Senhor é muito maior que a arca e o céu, né, queridos? Muito maior que o universo. Tudo que sei é que eu estou mudada para sempre por sua glória. Que experiência inacreditável que ela teve, né? O anjo falou, então, você está agora na presença do Todo-Poderoso? Não tenha medo. Glória a Deus, né, queridos? Glória a Deus na presença do Todo-Poderoso. O Senhor. Eu estava tremendo com um medo sagrado enquanto eu estava completamente deitada no chão. Agora, eu, de alguma maneira, sabia que os anjos que estavam comigo tinham asas, embora eu não pudesse vê-los. De alguma forma, eu simplesmente sabia que esses anjos eram diferentes e tinham asas. Esses anjos eram diferentes, pois estavam pessoalmente cuidando do Santo dos Santos e eram de alto escalão. Santos dos Santos é onde o Senhor senta, amados. É onde está a Arca da Aliança. Os anjos me colocaram de joelhos e agora eu não conseguia ver mais. Eu percebi que estar em sua presença exigia que eu fosse algo diferente ou maior do que eu sou agora. E eu sabia que isso não era algo que eu era agora. Embora os meus olhos não estivessem doendo por causa da sua luz, eu ainda exigia que os anjos colocassem o líquido dourado em meus olhos para que eu veja mais claramente. Uma vez que isso foi concluído, ouvi então o nosso grande Deus Pai, que está acima de todas as coisas e o Criador de toda a criação, falar comigo. Assim diz o Senhor, Erim, você está pisando em solo sagrado. Ela fala, embora eu estivesse descalço e meus pés estivessem sujos, quando ele falou, meus pés ficaram limpos de repente. Meu avental azul foi imediatamente substituído por um manto branco puro, sem adornos, que era simplesmente lindo. Eu sabia que estava em meu corpo perfeito porque havia translucidez em minha pele, diferente de qualquer momento nos sonhos antes deste sonho, embora difícil de descrever. Minha pele era como uma pérola por falta de uma descrição terrestre maior. A irmã continua. Eu mantive a minha cabeça baixa mesmo depois que os anjos me colocaram totalmente de pé. Quando finalmente abri os meus olhos e olhei para baixo, percebi que meus pés não tocavam no solo, pois estes eram um solo verdadeiramente sagrado. Fiquei ali tremendo em sua presença e até mesmo tremendo ao escrever isso. O anjo fala, ele vai ter que te ver em outro dia, você deve escrever tudo claramente, pois você agora está sendo chamada para um serviço maior. Aqui está a autoridade sendo dada para ela. Eu então acordei desse sonho dentro de um sonho e estava de volta ao meu sonho original. Eu estava novamente correndo de algo para a luz da glória e tudo parecia se repetir desde o dia anterior. Os anjos estavam lá novamente hoje, quando me ajoelhei diante do grande Deus, Jeová, o Yoreh-Vaveh. A minha cabeça permaneceu baixa e eu estava tremendo. O meu manto e o meu cabelo estavam encharcados, como se eu tivesse vindo de uma chuva épica. Os anjos estavam comigo e estavam novamente à minha esquerda e à minha direita. Eu me peguei tremendo na presença do Senhor. Ele é simplesmente tão grande e poderoso que eu até continuei tremendo toda a semana na terra, como se estivesse
como se tivesse calafrios e febre, mas não da mesma forma que uma doença. Eu senti o calor da sua presença sobre mim como se eu estivesse com febre. A minha pele estava quente quando tocava, mas eu só tive uma ligeira elevação de temperatura. Eu queria fazer perguntas a ele, mas não ousei nem mesmo falar com ele, a menos que ele me pedisse. A irmã aqui continua. Enquanto eu estava lá, uma brisa começou a soprar de todas as direções. Conforme esse vento soprava do norte, leste, sul e oeste, o vento começou a se transformar em um vento poderoso. Com o vento, eu podia ouvir o sussurro do meu Senhor, Jesus. Nesse caso, eu sentia sua voz estava realmente no vento. No entanto, ao contrário do que me lembro da história do Antigo Testamento, desta vez eu ouvi a sua voz como um sussurro ao vento. Assim diz o Senhor, Erim, ouve com os teus ouvidos e vê com os teus olhos e sabe no teu coração que tem sido dado um presente. O meu Pai fará o resto, pois o tempo está próximo e a sua redenção está próxima. Ela fala, eu procurei ao meu redor por meu Senhor Jesus, mas não consegui encontrá-lo no vento. Eu comecei a tremer de novo com o tremor. Assim diz o Senhor, seja forte e corajosa. E ela fala, então, assim que o vento soprou, em um instante o vento parou, eu podia agora sentir o mar de vidro abaixo de mim, mas era difícil ver porque a sua luz gloriosa era tão brilhante, mesmo com um líquido dourado em meus olhos. Olha só. Quando ele diminuiu o brilho para que eu pudesse ver novamente, percebi que o mar de vidro era como vidro dourado. Então ouvi o Senhor falar e a voz de sua boca era como uma torrente de água corrente. Isso não descreve totalmente isso, já que a sua voz também é como um furacão, mas como um som semelhante a uma música orquestrada. Isso era um mistério para mim. O Senhor fala, criança, fala. Eu tremia como se de repente eu estivesse ciente de sua presença poderosa novamente. Eu tinha tantas perguntas a fazer a ele, mas não conseguia nem falar. O anjo à minha direita colocou algo parecido como um carvão em brasa ou uma brasa na minha boca. Tinha gosto de mel do favo e queimou meus lábios. Isso parecia me permitir falar e meus lábios se moveram. Minha irmã fala, sinta-me honrada por estar em sua presença, Pai. Lindo isso, né? E aqui ela escreve, eu estava muito longe dele, mas de alguma forma eu me sentia muito perto dele. Ele foi erguido tão alto em teu trono que eu não podia nem mesmo vê-lo, mas apenas ouvi-lo. Havia uma espécie de tela entre nós e que de alguma forma me manteve protegida de ser queimada em sua presença. Tudo isso é muito difícil de descrever, mas agora entendo por que ele veio até nós de maneiras diferentes. Muito simplesmente, nosso corpo físico não é capaz de resistir à sua santidade e ao seu poder. A pergunta dentro de mim que eu não ousei falar, ele já sabia. A pergunta ardente em meu coração que eu queria fazer mais uma vez era por que eu? Quem não faz essa pergunta, né, queridos? Por que eu, Pai? Por que eu? Por que o Senhor me escolheu, né? Ela fala, ele começou a responder a essa pergunta para mim ao falar sobre as provações que enfrentei desde que era muito pequena e até mesmo antes disso. Ele falou sobre mistérios e somente pela sua presença maravilhosa ele falou as razões dentro do meu próprio ser. Há muitas pessoas, até eu tive umas pessoas que às vezes ele conversa conosco, você simplesmente sente o que é isso. Quantas pessoas já não falou isso, né, mano? Sem ele ou falar alguma coisa, você simplesmente sabe da verdade, simplesmente entra em você a verdade. E ela fala que enquanto eu estava ali e enquanto eu escrevia, eu entendi daquele momento que a minha vida nunca foi só minha, mas minha vida era verdadeira e completamente do Senhor. Amados, nós temos que sentir isso. Nossa vida não é nossa, mas é do Senhor somente.
Ele me confirmou as várias vezes que pensei tê-lo ouvido e eu ouvi. Ele confirmou as vezes em que ele havia enviado anjos à minha presença para ministrar e me proteger. Embora eu queira compartilhar os mistérios que ele me revelou, não tenho permissão para fazê-lo. No entanto, você precisa saber que tudo, mesmo os menores detalhes, o Senhor de alguma forma falou essas coisas dentro do meu próprio ser. Aquele sentimento, né? E você fica sabendo dessa forma. Simplesmente você sabe e entra dentro de você. Ele então me mostrou o início da criação e como ele havia falado para que tudo existisse. Aqui está para aqueles que falam que o homem veio do macaco, a lei da criação, aquelas coisas todas. Aqui então, aqui, o Senhor confirma que ele falou para que tudo existisse, sem ele nada existia. E aquela fala foi assim com a minha vida e a vida daqueles que vieram antes de mim. Em todo o meu sofrimento e tristeza, ele esperou por mim. Ele esperou que eu ainda estivesse em sua presença e desejasse ele, mesmo sendo pequena, como eu era e eu sou. O Senhor deseja que vocês procurem eles, amados. O amor dele, o desejo dele, que ele seja procurado. Ela fala, ele me amou desde o início e ainda me ama, apesar das vezes que profanei sua santidade e cuspi em sua presença antes de ser salvo. Ele sabia disso antes de tudo e não permitiu que eu fosse consumida pelo fogo. Ele não me permitiu queimar em sua presença, mas, em vez disso, ser consumida pelo seu amor. Ele me ama e ama todos vocês, queridos. Ele me ama como eu e do jeito e que ele me criou. O maligno fala que você tem que ser assim, ser daquele jeito, ser desse daqui. Não é verdade. O Senhor te ama do jeito que ele que te criou. Só procure ele e dê seu coração a ele. Só isso, ó. Depois desse momento de profunda confirmação, ela fala como se ele estivesse me segurando e me embalando. Ele falou. Assim diz o Senhor, Erim, os seus olhos estão prontos para ver, os seus ouvidos abertos para ouvir, e a sua mão pronta para escrever. Eu estava vazia de mim mesmo neste ponto, mas tão cheio de alegria e tão segura em minha chamada, através do meu sofrimento, que eu estava pronto para ele e pronto para receber tudo o que ele queria que eu recebesse dele. Sim, amados, tem que haver uma chamada. O Pai dele, como está escrito, tem que chamar a pessoa ao nosso Senhor Jesus. E ele não está chamando o mundo total nesse momento, tá? Dê uma olhada no vídeo que eu fiz sobre Pentecoste, eu falo um pouco sobre essa chamada, que é Deus Pai, o Pai dele, o Abba, que faz a chamada e entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ela fala, quem sou eu e que o que é a minha vida que o Senhor que fez nascer a luz me consideraria? Ela fala mais, quem somos qualquer um de nós para que o grande Deus Jeová tenha tanta graça e misericórdia por nós? É uma pergunta que ela fez. E ela fala, então, diante dos meus olhos, o solo sagrado foi dividido em dois. Quer dizer, abriu simplesmente o solo onde ela estava, em pé, não tocando, mas em pé. Eu estava olhando para a terra da área do trono, onde vi milhões de anjos em guerra nos céus. Eu vi onda após onda de escuridão descendo sobre luzes sobre a terra. Eu estava vendo a batalha externa e esta parecia ser muito maior do que eu havia visto na cúpula. Eu vi a teia e a aranha, assim como os dragões, sobre a terra e sempre prontos para atacar. A visão então ampliou para a cidade com o edifício mais alto e eu vi que a reunião estava em andamento. Essa cidade do edifício mais alto, acredito que está falando, essa cidade é a nação dos Estados Unidos. A nação dos Estados Unidos, os edifícios mais altos aqui, tá, amados? Você vai ver mais tarde que é isso mesmo. E ela fala mais nessa reunião, olha que interessante agora, vai começar a ver as coisas que acontecem, que vai acontecer no futuro, amados. O que aconteceu no passado e vai acontecer no futuro. Nessa reunião, as encomendas foram dadas e os contratos celebrados pelos 10 dirigentes presentes. Então, aqui ela está vendo a reunião.
Esses 10 líderes eram da elite mais rica do mundo, embora possuíssem um reino sem terra e tivessem muito mais poder do que uma escritura. Esses 10 líderes já foi falado na Bíblia, irmãos. São 10 líderes sem terra, mas são os mais ricos do mundo, são dono do mundo praticamente. Um contrato foi assinado para derrubar Judá e derrubar Israel. Só então vi que o anjo ao lado Judá e derrubar Israel, aqui é Israel e os Estados Unidos, tá, amado? Só então vi que o anjo ao lado, à minha esquerda, tinha uma escala, um nível e um fio de prumo, e o anjo à minha direita tinha uma Bíblia aberta. O anjo com a Bíblia apontou para Naum 1, e vi 10 pesos na balança à minha esquerda. Na outra parte da escala vi um leão e um peão, ambos feitos de uma única safira. A balança estava agora inclinada para os 10 líderes, mas o Senhor estava zangado com isso e podia sentir o céu tremer. Quer dizer, a balança estava mais inclinada para esses líderes. Quer dizer, a balança não estava correta, né, amados? Ela fala que veio outro anjo carregando pergaminho e sabia que esse pergaminho representava a breve vinda de julgamentos e pragas sobre esse mundo. O anjo apontou a minha atenção para a terra e eu vi essa cidade do edifício mais alto, um despacho de cavalos e cavaleiros, em que cada cavalo e cavaleiro tinha um recipiente. Cada recipiente que eles carregavam continha uma praga mortal feita para o homem, que foi feita por instituições em como construí-la, isto vinda dos caídos. Eu vi que esses caídos governavam a rede de eletricidade sobre a minha região no mundo e até mesmo para o estado exato em que eu vivia. Então aqui está vendo cavalos e cavaleiros aqui correndo aqui nos Estados Unidos. Debaixo dessa cobertura preta dos recipientes compridos e finos estava uma tinta verde clara. Então eu vi os cavalos e cavaleiros cavalgando em direção a Israel. Olha só, então os cavalos agora vão em direção a Israel. Enquanto os 10 líderes se alegravam com o que estava para acontecer com eles. Os 10 líderes então celebraram com um cálice de sangue e vinho, em que cada líder também tinha 3 moedas de prata. Cada um desses líderes moveu suas 3 moedas de prata para o centro da mesa, de modo que havia 30 moedas de prata no total. Interessante, né? 30 moedas, não foi isso que venderam o Senhor? O Senhor foi vendido, 30 moedas de prata. Através deles estavam os príncipes caídos, a criação caída do Senhor. Aqui está falando dos caídos, irmão, dos anjos caídos que caíram do céu, tá? Aqui é mencionado simplesmente como caídos. Aqueles que uma vez caminharam na cidade de Deus e até mesmo moraram em sua presença, isso foi a maior traição. Esses caídos, 200, né, que fala o livro de Enoque, que nós vamos começar um livro de Enoque. Eu estava conversando com o nosso irmão. Quarta-feira, 7h30 do Brasil, vamos começar a ler o livro de Enoque. No entanto, não apenas 10 dos caídos estavam presentes, mas havia alguns desses outros eram contidos e alguns estavam em outras áreas. No entanto, por enquanto, eles estavam todos aqui presentes e comemorando. Os 200 caídos estavam todos comemorando aqui. Com as 30 moedas de prata empilhadas e no meio da mesa, cada participante dessa união tinha selado o seu destino e tinha feito um pacto de sangue com o mal. Isso era definitivo para eles e agora havia um preço por suas cabeças maior do que a arrogância deles. Do meu modo de referência, eu senti muito do que o Senhor estava sentindo. Mas ainda apenas uma pequena fração. Claro, né, irmãos? O Senhor fez sua criação, criou sua criação, e aqui ele ora os traidores que ele tratou tão bem no céu. Eram anjos fortíssimos que viviam com ele, todos agora caíram e estão rebelando contra ele. O Senhor vendo tudo isso. Eu já falei isso aqui muito nesse canal. Nosso Senhor é o ser que mais sofre em toda a criação, tá? Mais do que todos os humanos juntos. Ele sofre muito, queridos. Muita mágoa realmente ele vê essas coisas. Senti a ira do Senhor quando o próprio céu estava tremendo, enquanto o Pai da criação se continha.
Eu então vi Israel brilhando diante de mim como um farol de ouro e uma estrela brilhante no deserto. Diante de mim está uma linda terra favorecida e eu vi a cidade de Deus de Jerusalém lá. Eu vi as forças em torno dela enquanto ganhavam um momento para serem ativadas e reunidas pelo dragão negro. Vocês sabem quem que é o dragão negro, né, amados? O-B-A-M-A. Vi que as nações que circundam e fazem fronteiras com Israel a odeiam mais do que a qualquer outra terra. Eu vi a invasão lenta das terras ao redor dela e havia 10 subterras sob esses 10 líderes que não tinham terras. Então aqui está as nações, as coisas circulando Israel. O anjo do Senhor apontou novamente para a Bíblia e eu li Jeremias 51, 59, que está escrito lá no 4º ano. Leia, por favor, isso, amados. Eu não tenho tempo aqui, mas leia no seu tempo. Eu então vi um diplomata de longe que agora era um líder em uma missão. Agora você vai ouvir demais desse diplomata que traiu Israel. Ele tinha viajado pelas 10 subterras, mas eu não tinha certeza se esse diplomata tinha ido a todas elas ao mesmo tempo. Enquanto esse diplomata viajava para as 10 terras, ele abençoou cada um deles com um sinal oculto e sinais que disseram a todos os que odiavam Israel que maiores enganos foram planejados contra eles. Então aqui há esse grande planejamento contra Israel, e você vê aqui que já existe esse diplomata. Quando esse diplomata se aproximou de Israel, vi que os cavalos e os seus cavaleiros já haviam cercado Jerusalém. Havia 4 cavalos e cavaleiros em um portão no norte, num portão no leste, no portão do sul e no portão do oeste. Isso aqui é os inimigos de Israel. Então eu vi uma guerra no céu. Então o anjo do Senhor deu a ordem de Deus para contê-los e deter o exército deles. Israel foi então enganado para remover o escudo da defesa de mísseis. Você sabe, eles falam aquela cúpula de ferro que defende todos os mísseis, né? Quem já não viu isso? Quando jogam mísseis em Israel, esse escudo de defesa derruba esses mísseis para não cair em Israel, né? Eu vou ler novamente. Israel foi então enganado para remover o escudo de defesa de mísseis com um sinal de paz para seus inimigos. Olha só, amados. Os inimigos ao redor de Israel, e agora ele desativa esses defensores de mísseis. No entanto, a remoção desse escudo de defesa deixou Israel exposto aos seus inimigos e seus portões abertos para a entrada do inimigo na terra de Deus. Então vi o diplomata se reunindo com o líder de Israel com uma promessa de amor e um braço estendido. Olha só, me engano. Cada um apertou a mão do diplomata com a mão direita, enquanto as outras mãos estavam nos ombros de outros. Eu vi isso com o maior dos enganos. Eu, então, vi um sublíder de Israel entregar ao sublíder do diplomata um saco de moedas. E imediatamente eu soube exatamente o que isso significava. Eu sabia que agora estava vendo os eventos que levariam à traição final. Olha só. Traição final. Então, como está falando o sublíder de Israel, entregar ao sublíder do diplomata, então o sublíder de Israel, amado. E certo, pagando o diplomata mesmo para fazer mal a Israel. Por isso que é uma traição, né? Gente de Israel fazendo isso, entregando esse diplomata maligno dinheiro para que ele venha e ataque Israel. Então ela fala que traição final. O líder de Israel então convidou esse diplomata, então o líder de Israel então convidou esse diplomata, o rei, para as partes mais escondidas do templo sagrado. Vem na minha cabeça aqui agora, amados. Já que isso aqui está falando, o líder de Israel convidou o diplomata, e esse aqui é o sublíder de Israel, quer dizer, é aquele que é o assistente do líder de Israel. Então parece realmente, amados, que eu vejo que o próprio líder de Israel está aqui traindo a nação de Israel, tá? O próprio líder, ou seja, o próprio presidente da nação, está traindo a nação que ele é presidente, tá? Nossa, que grande traição, amados. O líder de Israel então convidou esse diplomata, o rei, para as partes mais escondidas do templo sagrado,
O diplomata, mas na verdade o pior inimigo de Israel, estava sendo autorizado a entrar no Santo dos Santos como símbolo de paz e a pedido de diplomata. A preparação para este tour foi, na verdade, um encontro arranjado para compartilhar uma nova tecnologia através de registros históricos e baseados no sangue que registraria as origens do povo judeu e estabeleceria os seus direitos a Israel sobre os seus inimigos. Então aqui está, outra traição. Então tirando o sangue dos israelitas para separar, para eles pensarem que estão separando eles dos inimigos, mas não é a causa disso, amados. No entanto, o engano realmente registrava pelo sangue todos os judeus para uma eventual aniquilação. Quer dizer, os judeus aqui nessa época estão dando sangue, eles estão achando que isso vai separar eles dos inimigos e vai provar que eles sim, eles pertencem à terra de Israel, mas isso tudo é para registrar para que todos possam ser aniquilados. Olha só, mano. E o líder de Israel está nisso tudo. Em essência, esse diplomata, o inimigo, é claro, isso aqui é no futuro, né, queridos? O inimigo estava inocentemente recebendo acesso a um tour pela cidade santa pelo líder de Israel. Enquanto esse líder era levado neste tour, que incluía até uma visita à grande muralha de lágrimas, lá estavam as duas testemunhas como antigos, predizendo o curso dos eventos que logo viriam. Então aqui já está, queridos. As duas testemunhas, Enoque e Elias, já estão nesse tempo em Israel, pregando ao Senhor. As duas testemunhas. Então você vê aqui que elas não estão aqui ainda. Orem por elas, o Senhor já falou. Enoque e Elias vão ser as duas testemunhas que vão aparecer aí no futuro do Senhor. Vários rabinos reconheceram as duas testemunhas e começaram a mudar seu entendimento com base na sabedoria fornecida a eles pelo próprio Senhor. No entanto, o acesso das câmeras foram bloqueado e o diplomata fez uma piada sobre as duas testemunhas. O líder de Israel, junto com os outros presentes, riu da graça e humor do diplomata. Então aqui está o diplomata, e que é um maligno, e juntamente com o líder de Israel dessa época aqui, que é um traidor da própria nação de Israel, rindo então das duas testemunhas de Jesus, Enoque e Elias. À medida que esse engano continuava a crescer, o líder de Israel mostrou ao inimigo tudo o que havia acumulado, junto com os segredos de seu favor de Deus. O líder de Israel compartilhou seus segredos sobre a riqueza e o sucesso do povo com este inimigo secreto. Não pude acreditar no que vi quando vi o líder de Israel contando a própria história do povo judeu ao próprio ferreiro, ou seja, o maligno, que tramava secretamente contra eles. O diplomata agiu como se os aceitasse e tivesse uma grande hospitalidade com eles. O tempo todo esse diplomata ria secretamente e zombava deles com todo o seu coração. Eu vi o líder de Israel oferecer a essa entidade maligna um presente como se ele fosse uma noiva. Ele foi então autorizado a entrar no templo sagrado. Quando olhei para baixo, vi o diplomata olhando diretamente para nós, no céu do templo, com um sorriso zombadeiro. Quer dizer, ele olhou para cima e fez aquela, olhando direto para o céu. Na sala do trono celestial, a sala do trono celestial onde ela estava, a nossa irmã, tremeu. E enquanto a entidade sorria zombateiramente, quer dizer, debochando do Senhor, mais uma vez, eu senti o calor emanando do trono de Deus. Isso foi terrível para mim e eu tremi de medo. Eu estava falando, enquanto esse diplomata estava zombando do Senhor, olhando para cima, ela que está no trono sentiu o calor saindo do trono e tremendo o céu, né? O Senhor então me mostrou a história dessa entidade maligna e eu vi o curso do caos que este ferreiro ou maligno tinha criado. Eu vi os campos de extermínios e o horror dentro deles. Eu vi outros eventos ao longo da história que tinham a mesma marca e padrão, como este agora e como essa entidade tinha trabalhado através de tantos líderes malignos no passado. Eu então vi a alegria no coração desse diplomata maligno, junto com o coração da entidade do mal, enquanto ele se sentava no trono, no templo
sagrado. Olha só, ele sentado no templo sagrado, amados. Esse maligno. O inimigo havia esperado muito tempo por este momento para zombar do Senhor, e eu poderia dizer que ele se deliciava com o véu do engano que cobria os olhos do líder de Israel. Então, interessante. Então, o líder de Israel, apesar de fazer uma grande traição contra a própria nação dele, parece que nem ele mesmo sabia tudo do que esse maligno estava planejando. Eles pagaram com 30 moedas de ouro, de prata, alguma coisa, né, queridos? Algum favor, mas não sabia por total que esse diplomata era puro maligno e ia destruir toda a nação. Parece aqui, né? Cobrindo o olho de Israel. Então, com certeza, nem o próprio líder de Israel sabia de tudo que esse maligno tinha contra Israel. O líder de Israel parecia um pobre pastor que, sem saber, conduzia suas ovelhas para fora da beira de um penhasco no meio do nevoeiro. Então, aqui realmente é isso mesmo que eu acabei de falar. Quer dizer, apesar do líder de Israel ter dado moedas para esse maligno, não sabia por completo a totalidade do que esse maligno ia fazer contra a própria Israel, mano. Enquanto o diplomata estava sentado no templo, ele fez isso parecer uma piada para a mídia que o cercava, bem como para o líder de Israel. O diplomata declarou arrogantemente que era como um grande pastor e que o povo era como suas ovelhas. Enquanto todos riam em resposta, foi mesmo uma declaração de que se ele não tivesse, como se ele não tivesse falando brincando. O fedor do inimigo subiu até o céu e estava podre. Senti o estrondo do céu enquanto o Senhor queimava de raiva. Os 4 portões estavam agora abertos e o escudo de proteção de mísseis estavam agora desativados. Olha só. Então, um dos recipientes foi liberado, mas isso foi como um evento planejado. O inimigo ou diplomata, ao sair da rocha, né, do lugar lá do tal templo, foi atingido e recebeu um golpe na cabeça. Então, tudo isso foi planejado, queridos, como foi falado aqui. Do ponto de vista da terra, isso matou o líder e vi uma onda de mídia e grande luto por todas as nações. Tudo isso foi planejado, irmãos. Ele não morreu realmente. No entanto, não houve luto à mesa dos 10 líderes. Em vez disso, vi com um espírito o anticristo agora na sala de reuniões desses 10 líderes. O dragão preto, eu acredito. O anticristo apareceu para eles como se tivesse sido transfigurado como um fantasma. O dragão vermelho, você sabe quem são? Da terra do dragão. Estava atrás desses líderes, mas de alguma forma também estava de volta ao lugar do diplomata morto, deitado em uma cama no hospital. Então parece que a terra do dragão vai ter muito a ver aqui no final de tempos, amados. Eu vi o cadáver sem vida do anticristo, que havia luto no mundo, como se eu nunca tinha visto isto antes. Eu lembrei aqui agora que a terra do dragão, eles já estão mudando a Bíblia, né, amados? Já estão mudando e colocando o nome do líder da terra deles. A discussão ocorreu enquanto em uma conferência dos 10 líderes junto com os líderes dos caídos. Os caídos e o anticristo olharam para o Senhor e balançaram os punhos para ele. Então vi que o anjo que segurava a balança dos reis financeiros também estava nivelado e que o Senhor estava prestes a nivelar todos eles. Então o Senhor está prestes a entrar na cena aqui, queridos. Houve celebração na mesa de conferência, como então, e como por um milagre, o diplomata foi repentinamente revivido quando o anticristo cumpriu as escrituras na Bíblia ao ressuscitar a si mesmo. Novamente, tudo isso foi planejado, amados, para enganar o mundo. Olha só, a nação de Israel, faminta por seu Messias, alegrou-se com grande alegria, diferente de qualquer regozijo disso antes, mas essa ressurreição, quando essa ressurreição ocorreu, esse diplomata então se erigiu como o Messias judeu que eles esperavam. Aqui está o grande engano. Quer dizer, o diplomata estava morto, ele foi ressuscitado, e agora o mundo, ele enganou Israel, e muito do pessoal de Israel começou a acreditar que ele era o Messias que eles esperavam.
ela fala, Jesus não era nada do que eles esperavam. Então, os israelitas ficaram satisfeitos com este desenvolvimento. Ela continua, a palavra então se espalhou por um pequeno número de novos cristãos que permaneceram na terra sobre o que realmente havia acontecido, onde a população agora se voltou contra eles, as últimas ovelhas restantes, agora esse povo de Israel que acreditam que esse maligno é o Messias, agora voltaram contra os verdadeiros cristãos. A escolha foi então dada a eles que adorariam este Messias, recentemente ressuscitado, e viveriam ou adorariam Jesus e pereceriam. Então, ou você adoraria esse maligno ressuscitado, se fazendo Jesus, ou você ia perder sua vida mantendo a sua fé em Jesus. Muitos dos que permaneceram na terra foram visitados do céu por aqueles que partiram antes dele, como se fossem anjos. Essas visitas tinham o objetivo de fazer com que eles que permaneceram entendessem esse grande engano e não caíssem nele quando o sangue fosse então registrado. Então isso aqui está os anjos ajudando aos que ficaram com o Senhor nessa época, que tudo era um grande engano. Embora tenham havido dúvidas, ainda havia uma onda de fé diferente de qualquer coisa anterior em toda a história da humanidade. No entanto, esta fé estava vazia do Espírito Santo, uma vez que ele foi removido, e, portanto, foi apenas pelos testemunhos de fé de todos aqueles que tinham ido antes e agora estavam em casa no céu, chamando-os enquanto dormiam e aparecendo na forma celestial. Resumindo aqui então, amados, o Espírito Santo não está aqui na terra, porque o Espírito Santo foi para o céu, junto com o Senhor, junto com os santos, como fala a Escritura. Então o Espírito Santo não está aqui na terra, mas esses cristãos aqui, a grande fé deles agora são daqueles que estavam no céu, que desceram aqui na terra, para dar essa fé a esses. De repente eles foram até os remanescentes, tá? De repente, eu não sei, ela fala que são aqueles que já moram no céu e desceram para orientar esses irmãos aqui, que tudo é um engano e que a fé deles cresçam. A irmã continua, igrejas subterrâneas foram agora estabelecidas enquanto todas as Bíblias e registros da história do verdadeiro Messias estavam sendo rapidamente destruídos. Isso já está acontecendo agora. Por um tempo, o anticristo também saiu da terra do Senhor para fazer grandes missões e dar grandes sinais. Em cada cidade, uma oferta de boa vontade era dada em troca de uma gota de sangue em uma vara. Cada vara foi então passada por uma máquina e a localização exata dessa pessoa e o histórico exato foram registrados. Tudo estava indo de acordo com o planejado e o povo recebeu uma marca para descrever a origem de sua história. Aqui está os malignos registrando todos por sangue, Eles foram então autorizados pelo censo a retornar às suas raízes históricas, todas pragas por este inimigo. Disseram que eles se reunissem com as pessoas e suas famílias e receberam a promessa de grande riqueza em troca de sua obediência. No entanto, na realidade, os caídos foram reunidos em seus locais designados para levar essas ovelhas para o abate. Aqui é o plano deles. Aqui essas pessoas estão dando sangue, está sendo registrado de que tribo eles são, de onde eles estão. Eles foram encorajados para voltar para aquela tribo e que se eles fizessem isso, dariam a eles muito dinheiro, mas na realidade eles estavam se reunindo para que sejam matados pelo inimigo. Ela fala, nesses locais designados, e dependendo de sua raiz e origem, essas pessoas encontrariam a morte e se tornariam parte do grande exército do mal. Olha só. Essas pessoas que morreram dessa forma, na realidade, quando a alma dela, eles se tornariam parte do exército do mal. Isso aqui é a marca da besta, amados? Então, eu vi que durante o tempo em que o anticristo estava na diplomacia, o inimigo já havia planejado essa aniquilação em massa por tempo antes. Tudo foi planejado, queridos? O inimigo estava agora amarrado e determinado a cortar os braços e pernas dos judeus e sacrificá-los no monte em desafio ao Senhor Deus, Jeová.
O censo e a volta dos judeus para casa foram totalmente planejados. Então houve silêncio no céu quando vi os outros recipientes sendo liberados. Uma nuvem enorme, mas invisível, cobriu Jerusalém e tanto a comida quanto a água foram contaminadas. No entanto, notei também que nenhum edifício foi destruído por esses recipientes sendo liberados. Então vi mulheres, algumas grávidas de bebês, correndo pelas montanhas sem suprimentos, nada para abrigá-las e nada para sobreviver. O ataque foi tão repentino que realmente não houve tempo para reunir suprimentos, assim como as Escrituras indicaram que isso aconteceria. Aqui está muitos dos verdadeiros judeus correndo para as montanhas, fugindo, né, irmãos? Eu então vi os mortos-vivos, os zumbis, causados pelos efeitos dos recipientes, junto com aqueles que não conseguiram escapar da região do templo, sendo agrupados e divididos em grupos. O Senhor já alertou quando você vê o maligno entrando no Santos dos Santos para fugir de Jerusalém, né, irmãos? Está bem escrito isso? Ali nessas tendas com mesas, cada um dos israelitas foram etiquetados com uma faixa da tribo, baseada na origem do sangue do computador. Quando digo morto-vivo, a bomba ou recipiente que foi aberto, ele rapidamente apodreceu a carne e queimou a pele. Como tal, a única forma de identificar essas pessoas era por meio de seu sangue registrado. Olha só, a pessoa dissolveu, amados. Não poderia ser nem reconhecido. Depois de viver morto-vivo por 3 dias e morrer lentamente, percebi que seus olhos simplesmente caíram das órbitas. No entanto, o mundo não teve permissão para ver tudo o que tinha acontecido. Então, depois de 3 dias após os recipientes serem liberados e com os prédios totalmente intactos, os exércitos ao redor vieram para limpar. Então, nesse tempo aqui, o que está falando, né, amados? Quando você vê esse diplomata entrando em Jerusalém, indo para o templo, cai fora de Israel. Cai fora de Israel. Esconda mesmo, vá para as montanhas, separe. Não fique esperando para ver o que vai dar, porque você pode cair aqui no perigo de você... Eu acho que ninguém que está ouvindo esse som, eu acho, não sei, né? Ainda tem alguns anos, daqui para muitos anos, mas está tudo escrito lá, né? No entanto, felizmente, apenas uma pequena fração permaneceu, a irmã fala aqui, já que muitos fugiram para as colinas e permaneceram escondidos e seguros nas cavernas. Maravilha, né? Muitos, então, fugiram para as cavernas. Devido à morte de Israel, havia agora grande alegria nas terras vizinhas, como nunca antes, com o destino de Israel. A permissão foi então concedida para os exércitos vizinhos entrarem e saquearem a cidade e as terras, estruparem as mulheres e profanarem o templo. A grande riqueza de Israel estava sendo distribuída pelos países vizinhos. Durante esse tempo, os anjos foram à frente para Israel e lá eles curaram e fizeram prosperar muitos jovens leões. De repente, esses anjos aqui são os remanescentes, quem sabe, né? Os anjos, então, os alimentaram eles e ensinaram-lhes o caminho do Senhor. Eles eram como um poderoso exército para o Senhor e uma força especial, pois receberam grande força e favor. Realmente pode ser aqui os remanescentes também, né? Os que vão fazer essa obra, quem sabe, né? Se bem que, pelo que eu lembro, os remanescentes, depois de 3 anos que fizerem a colheita, eles vão para o céu, é o meu entendimento, né? Então, não sei, aqui é parece ser outra força especial. Os leões eram como estacas de tendas nos portões. Quando o Senhor deu a ordem, os poderosos leões desceram pelos portões e sua mera presença congelou o inimigo em suas trilhas e aqueles que começaram a fugir. Essa foi uma surpresa completa para o inimigo e um milagre impossível. Judá havia armado uma armadilha e agora os exércitos dos céus estavam descendo sobre Jerusalém para se preparar para a vinda do Senhor. Glória a Deus, né? Então aqui está o Senhor já descendo, interferindo nos planos malignos. As forças demoníacas gritaram e fugiram de medo. O Senhor havia confundido o inimigo e as terras vizinhas agora estavam apavoradas.
o favor do Senhor estava agora sobre o domo, aquele domo, né? Sobre o templo, e ele era agora a sua poderosa rocha. Assim que os exércitos do mal fugiram de Israel, com que eles malignamente, né? Eu acho que deve ser, esqueci de colocar, malignamente saquearam. Então está aqui, né? Um resumo até aqui foi que esse diplomata foi lá, esse diplomata era maligno, tudo era planejado para derrubar Israel, e nem o próprio líder de Israel naquela época sabia. Mas o próprio líder de Israel também era corrupto e ele fez alguma coisa, tanto é que ele deu dinheiro para esse maligno, esse diplomata, sobre alguma coisa, mas pelo que está escrito aqui, nem esse líder de Israel que traiu Israel sabia da totalidade que esse diplomata, esse maligno total, ia destruir totalmente Israel, né? É o que parece aqui, lendo aqui. E esses malignos então começaram a falar um grande engano também, um atrás do outro, que as pessoas, os israelitas tinham de dar o sangue, e aí eles iam olhar de onde eles eram, e qual é a tribo, qual é a região, e depois que isso fosse identificado por esse computador, e que eles iam receber muito, muito dinheiro se eles obedecessem e voltassem para o lugar de origem. E eles fizeram isso, muitos fizeram isso, e muitos, entretanto, fugiram para as montanhas, ficaram seguros lá. Entretanto, esses que obedeceram, o maligno aqui, o diplomata, né, acabou que eles foram mortos e fizeram parte aqui do exército maligno. E depois disso tudo, enquanto tudo isso acontecia, enquanto o inimigo entrou e saqueou e destruiu Israel, foi quando o Senhor começou a vir, porque começaram a clamar o nome do Senhor. Ficou um pequeno remanescente clamando o Senhor, e eles entenderam que o Senhor viria, né? Começaram a chamar o Senhor, e o Senhor veio, e já aqui começa então aqui os malignos fugirem. E aqui, continuando aqui a história, fala: eu vi um anjo do Senhor lançar a arma que apodrece a carne sobre os inimigos em fuga de Israel. Então aqui está os anjos do Senhor lançando de volta o que esse maligno fez contra Israel, que é esse lugar, essa coisa que fazia as carnes apodrecer, jogaram de volta o inimigo. O Senhor fez isso. Essas bombas ou mísseis explodiram e destruíram todas as terras ao redor. Até mesmo alguns dos habitantes de Israel fugiram com grande medo quando os próprios céus estavam agora abertos. Então aqui está o nosso Deus interferindo, fisicamente defendendo Israel. Da sala do trono do céu, onde a irmã está, vi que Deus estava concedendo permissão a Jesus para agora descer, como o Senhor, Deus, havia mostrado favor à rocha. Jesus então cavalgou sobre as nuvens e colocou seus pés poderosos no Monte da Oliveira. Glória a Deus! Aqui é a segunda volta do Senhor, que agora o pai dele falou: agora é a sua vez, desça. E ele agora está descendo aqui, amados. Quando ele fez isso, o próprio solo se dividiu em dois e separou o norte ao sul. Em 2017, minha família, nós fomos lá nesse Monte das Oliveiras, né? Lindo, lindo. Agora havia uma santa divisão, quase como se fosse um equador, do meu ponto de vista. Eu vi sua gloriosa luz, então, limpar a terra, varrendo e removendo o fedor e as manchas da morte. Ele estava curando a terra de Israel com as chuvas da primavera. Oh, que maravilha, né? Isso, de certo, aconteceu, então, nas festas da primavera, que é a Páscoa dos Pães Asmos e Pentecostes. Olha só. Fora dos portões que cercam Jerusalém, o Senhor Jesus curou milagrosamente a terra e restaurou rapidamente. Olha só. Pelo que eu estou sentindo aqui do texto, quando o Senhor desceu aqui na terra, a luz do Senhor estava se espalhando pela toda a terra, e onde a luz passava, curava tudo. Olha só, a luz do Senhor. O Senhor Jesus curou milagrosamente a terra e restaurou rapidamente em poucos dias. E nem mesmo um mês ou uma temporada, a cura milagrosa foi concluída e muitos voltaram para a cidade santa. Olha só. Em poucos dias a terra foi curada, as terras. Naquele dia em que o Senhor veio a Jerusalém, seu povo finalmente reconheceu Ele
como o verdadeiro Messias. Glória a Deus, pela primeira vez. Mas apenas aqueles poucos que ainda permaneceram. Quer dizer que não foi todos ainda, mas foram aqueles que esconderam nas cavernas, aqueles que fugiram e que converteram ao Senhor. E o Senhor veio por causa deles, né? A Escritura fala que eles começaram a orar pedindo ao Senhor a volta do Senhor. Ele brilhou como o sol e suas cicatrizes estavam presentes para todos verem. Quando isso foi apresentado a todos eles por Jesus, os sacerdotes rasgaram as suas vestes e os falsos profetas correram para as colinas de vergonha. Olha só, quando Jesus mostrou que ele era o Messias, os sacerdotes rasgaram as vestes, né? E os falsos profetas correram. Os líderes prostraram-se a seus pés, enquanto a glória do Senhor enchia o templo. Mas também houve grande luto naquele dia, quando os presentes, aqueles que estavam lá, se lembraram de sua culpa contra o Santíssimo Filho de Deus. No entanto, o Senhor, em sua graça soberana, voltou e mostrou a eles misericórdia e deu uma oferta de cereais e um presente. Sua recompensa estava com ele e ele carregou sobre si mesmo. Para os novos, entendeu? É difícil entender isso, o que acontece em Jerusalém. E sim, Israel ainda não reconhece, amados. Ainda não reconhece Jesus como Messias. Ainda não reconhece no dia de hoje, tá, queridos? Não reconhece que ele era o Messias, tá? E isso aqui vai ser um momento onde eles vão agora reconhecer que Jesus é o Messias. Deixa eu ver aqui agora. Naquele dia, e horrível dia, o Senhor curou a terra e recuperou o que o inimigo havia amarrado, havia segurado, havia enganado ou roubado. Cada joelho, cada língua confessou que Jesus era o Senhor, enquanto Jesus ocupava o seu lugar de direito no trono da cidade santa. Olha que maravilha, amados. Como nos dias de José no Egito, os grãos que aqueles que têm fome e a água a que aqueles têm sede serão dados diretamente de Jesus em Jerusalém. Olha só o tempo aqui de José repetindo, dando comida e água aos famintos e os que têm sede. Agora Jerusalém brilhava como o sol. Glória a Deus, aleluia, né? Que maravilha, que lindo, né? Após esse tempo havia um vale de terra vermelha, onde 3 arcos e um arco permanecia como remanescentes. Lá sobre os arcos vi 7 colunas de fumaça e eram lindas como nuvens e alcançavam o céu. Havia um aroma agradável, pois das montanhas ao redor havia abrigos e cavernas, de onde saía o remanescente especial que o Senhor guardara para si mesmo. E agora eles eram a sua joia especial. Isso aqui é os remanescentes que o Senhor guardou nessa época, mas e eles não foram sujados, né? Não foram sujados, eles permaneceram no Senhor e viraram aqui joias especiais do Senhor. Esses remanescentes, então, um por um, eles se reuniram a ele, enquanto as nuvens se afastavam e o céu se abria para receber. Olha que lindo. Separadamente eu vi os anjos do céu descerem sobre a cidade com o edifício mais alto, isso aqui é os Estados Unidos, e vi o destino daqueles ali, ou daqueles lá, né, aqui nos Estados Unidos. A grande cidade, ou seja, essa nação, não existia mais e foi destruída pelos anjos tão completamente que apenas a areia permaneceu como no início. Depois de testemunhar esses eventos, fiquei apavorada e me ajoelhei diante do Senhor. Nós sabemos, sim, que os Estados Unidos está prestes a ser invadido e destruído. A gente sabe disso, cada vez mais nós estamos perto disso acontecer. O inimigo está rodeando os Estados Unidos, e sim, como está escrito pela Bíblia e pelo Senhor, que fala aqui constantemente, que está muito, muito perto a destruição dos Estados Unidos, mas vai haver, sim, também um remanescente, mas vai haver um ataque maciço do urso e do dragão, assim como também 6 outras nações sobre esse país. Esse país vai ser como se nunca existiu. Nunca mais vai voltar a ser forte como é agora.
E aqui ela fala, e se eu escrever essas coisas erradas? Ela ficou preocupada. O Senhor selou a boca dela. Assim diz o Senhor. Erin, fica em paz, porque está sendo dito o que escrever, e te mostrado apenas o que deves escrever, embora haja muito mais. Criança, venha, claro, muito mais detalhes. E aqui, ajoelhei-me, ela fala novamente, e um anjo derramou óleo sobre mim, enquanto um anjo próximo a mim falava. E o anjo falou, Erin, escreva as coisas claramente em tabletes, ou do jeito que a gente está lendo aqui agora, né? Escreva essas coisas. O anjo que segurava a Bíblia, então, se aproximou de mim e iluminou certos capítulos das Escrituras. E você, no seu tempo, amados, por favor, leia isso. Já estamos aqui 1h05 de vídeo. A ordem revelada foi Isaías 61, 66, Isaías 41, Lamentações, Joel 2, 23 e em diante, Naum 1, Ageu, Sofonias, Zacarias 10, 14 e Daniel 7. O anjo falou, há muito mais aqui na palavra. Então vi as páginas virar para Apocalipse, bem como para outras páginas da palavra. O anjo falou, agora você tem feito a sua parte, e o Senhor vai lhe dar um tempo de descanso. E aqui ela fala, eu vou ver ele de novo. E o anjo fala, sim, e muito mais cedo do que você pensa. Seja encorajada e forte, pois você é amada pelo rei. E aqui o sonho acaba. Pai, muito obrigado por essa mensagem. E agradecemos por isso e pedimos a tua santificação dessa mensagem. E que caia no coração de todas as pessoas, Pai. E que eles entendam que o Senhor é Deus. E que o Senhor é o nosso Salvador. E que nós vivemos, o Senhor vive em nós. A nossa vida é do Senhor. Ajude-nos, Pai, a fazer as coisas, todas as coisas que é agradável aos teus olhos. Pedimos a santificação dessa mensagem e agradecemos, Pai amado, abençoado e glorificado seja o seu nome para sempre e sempre. Amém, amém, amém. Fiquem na paz do amor do nosso Senhor, amados. 1h06, não ficou tão ruim assim? Que Deus abençoe e amanhã a gente vai ver algum de vocês no nosso live. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quarta-feira, 7h30 da noite, nós vamos começar o livro de Enoque, eu acredito. Vamos ver. Ainda estamos aí conversando, mas vai ter pergunta e resposta, onde você vai poder fazer suas perguntas também sobre qualquer coisa mais. Na paz, na boa de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.